Graça e paz. Programa Semeando Vida, eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom, estamos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que sempre nos acompanha aí, que Deus abençoe. Você pode nos acompanhar também aí, se inscrevendo no canal do YouTube, né? E pelo Facebook. Faça parte da família Semeando. Pastor, Mateus 23, Jesus, ele confronta sempre a classe dos religiosos, né? E a intenção desses religiosos da época em sempre estar formatando mais um igual a eles, né? Não traziam uma pessoa para a consciência do reino e da palavra, trazia a pessoa para a consciência de pensamento individual. A gente vê isso acontecendo. Jesus ele fala de fazermos discípulos para ele, não de fazermos discípulos para nós ou para uma denominação, né? Senão o reino ele fica limitado. Mateus 23,15, o texto diz assim: "Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeias o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, duas vezes mais do que vocês." Olha a palavra de Jesus para esses religiosos da época. Vocês ficam procurando fazer com que alguém mude de religião, e quando essa pessoa muda de religião, na verdade ela está duas vezes mais filho do inferno do que vocês são. Essa palavra de confronto, né, de quem, de uma certa forma, serve para o dia de hoje, apenas muda aquilo que é o conceito religioso, muda o dia da reunião, muda a maneira de buscar essa fé, muda alguma coisa, e a gente traz para aquilo que é o Evangelho de Cristo. Porque prosélito que muda de religião, evangélico é aquele que muda de vida. Seguidor de Cristo muda de vida. Quer mudar a maneira de viver, quer mudar a maneira de pensar, quer mudar a maneira de ser, quer agradar a Cristo através da palavra. O que mais nós temos visto é pessoas que agora aderiram a um clube social. Muitas igrejas, infelizmente, né, com as suas denominações evangélicas, se tornaram um lugar de confraternização social. E é legal, porque a música é legal, porque o ambiente é maneiro, mas a mudança de vida a gente tem visto em muitos poucos lugares. Pastor, e advento de tudo que nós estamos vendo, de todos os escândalos, né, seja nas igrejas, com os pastores, no governo, advento desses muitos escândalos só vai piorar. Porque hoje nós não estamos vendo, né, poucas pessoas mudando verdadeiramente de vida. E as pessoas estão aí sendo marcadas, discipuladas por todo tipo de loucura que a gente possa imaginar. A gente entende qual é uma ou várias, né, uma de várias dificuldades, dizendo melhor, das pessoas vir para a igreja e, na realidade, achar que a igreja tem que agregar naquilo que ela já é. Ou seja, a igreja precisa completá-la no que está faltando. É um entendimento que as pessoas têm. Na realidade, não acontece desse jeito. Quando você vem para a igreja, na realidade, a gente está falando daquilo que é o evangelho, aí é o esvaziar-se de si mesmo, é o negar-se a si mesmo, para que o evangelho seja o tudo na sua vida, né? Ou o todo. Mas as pessoas vêm para que algo que está faltando se complete. Ela continua do mesmo jeito, mas agora é evangélico, né? Ela continua tendo os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes e pegando o evangelho para poder dar uma base naquilo que ela já é. E não há nenhum esforço para uma mudança. A gente vê o apóstolo Paulo que ele enfrentou tanta dificuldade, pastor, porque Paulo não falava dele. Paulo falava de Jesus. E aí ele encontrou muitas dificuldades, porque quando ele falava dele, na realidade, era expressando os testemunhos, as experiências que ele teve com Jesus. E aí ele passava aquilo para as pessoas. Mas toda a dificuldade que ele viveu é porque ele não falava dele, cara. Ele não buscou fazer discípulo para ele. A gente vê o Timóteo, aquele que era mais filho, né, dele, mas Paulo advertindo ele, admoestando ele em todo o tempo, para que ele fosse aquilo que era o espelho de Jesus, da palavra, e não dele, né? Mas hoje, hoje não, já há muito tempo, a liderança tem esse perfil de formar discípulos para si, de formar membro para a igreja, né? Mas não de formar pessoas para ir para o céu, pessoas para ter relacionamento com Jesus. Existem pessoas, pastor, até que
aceitam Jesus em um lugar, são discipuladas ali naquele lugar, trabalham ali, se envolvem ali. Se ela for para um outro lugar, ela se perde, porque ela acha que ela só conseguia servir a Deus, entre aspas, naquele lugar. Mas não foi porque ela foi preparada pela liderança ou discipulada para servir ali, naquele ministério, naquela igreja, naquela denominação, mas não para servir para o reino. Aí é a visão de igreja, não é visão do reino, porque quando você discipula uma pessoa para Jesus, você pode estar no Japão, você pode estar na Malásia, você pode estar onde for, cara, que você vai expressar aquilo que um dia você foi ensinado, que é o evangelho, que é a palavra, que é o reino. A gente tinha uma família aqui, aproveitando o teu linha de pensamento, que a esposa se engajou muito bem com a igreja, com o ministério, ajudava o departamento infantil, e o marido não se engajou tanto. E ficaram uns 2, 3 anos conosco, né? A esposa é muito ativa na igreja e o marido muito pouco. E o marido visita uma igreja, aquela que seria sua antiga, e sente o desejo de voltar. E agora ela está triste, porque ela tinha que sair de tudo aquilo que era uma situação que foi construído aqui, todo aprendizado, e está voltando uma igreja menor, ainda com suas muitas dificuldades de crescimento. E ela veio preocupada, né? Eu falei, filha, o que você aprendeu aqui? Aprendi isso. O que ativou no teu coração? Isso. O que falta lá? Tudo isso. Por que você está indo para lá? Exatamente porque Deus te trouxe para você assimilar. Agora você vai inventar projeto, vai inventar cantina e tudo aquilo que você percebe que vai ser agradável estar agregando nesse ministério, a partir do que você viveu aqui, o que você vai fazer lá. E às vezes a gente constrói exatamente isso. A gente está no lugar e é discipulado só para aquela caixinha e não entende a relevância do reino, né? E acaba vivendo dentro de uma concha e não tem para onde mais crescer, infelizmente. Ou então, a pessoa que é discipulada em um ministério só, aí nas suas muitas diversidades daquilo que é o raciocínio lógico, daquilo que é a igreja como um todo, vem com as suas limitações e caixinhas e quer entubar aquilo que de repente era diferente, né? Ou que não dá certo em outro local, mas quer colocar ali de qualquer jeito. Isso é muito complicado, pastor. Na realidade, tudo começa nesse discipulado, né, pastor? A gente não está dizendo que o discipulado vai fazer com que a pessoa mude ou viva de uma outra forma, porque senão, aquilo que no outro dia o senhor colocou, que foi muito forte num dos cultos, que quem discipulou Adão e Eva, né? E ainda assim eles vacilaram. Então, mas faz muita diferença a gente entender, principalmente quem é liderança, cara, que pega umas limitações assim humanas, umas coisas aqui da terra para tentar enxertar aquilo naquilo que é o reino, que é a vida. A gente vê, pastor, nitidamente Jesus, quando chama os discípulos, cara, ele pega uns caras limitados mesmo, limitado, sabe, para abrir o entendimento e a visão deles e mostrar o que é o reino. Tipo assim, não precisa ser um grande estudioso da lei, vocês não precisam nada. O que precisa é entender o propósito. Então ele abriu o entendimento dos caras, abriu a visão dos caras para mostrar para a sociedade que o evangelho é totalmente diferente do que eles ensinavam naquele tempo e do que se ensina nesses dias de hoje. Porque existem pessoas hoje que acham que o ensinamento, a posição, a denominação vai fazer alguma diferença naquilo que é o chamado, quando na realidade o que faz a diferença é o teu relacionamento com Deus, cara, o teu entendimento, a mudança de mente, como Paulo disse, né? Aquela metanoia. Mas aí eu perco, pastor. Quando eu discipulo para o reino, para Jesus, eu corro o risco de perder. Entendeu? E muita gente tem esse receio de perder, porque não está discipulando para ele, está discipulando para o reino, para Deus. Que nós possamos, né, ter essa emblemática na nossa vida, de não nos preocuparmos de fazer com que alguém mude de religião, mas a gente se preocupar que alguém mude de vida. Porque a partir do momento que a pessoa muda de vida, ela quer tudo aquilo que a nova vida pode lhe proporcionar, né? Quando muda de religião, aí vem com as suas emblemáticas da antiga, misturando com outras coisas, a gente vê uma miscelânea, né,
de rituais dentro da igreja, aí é sal para lá, e é rosa, e é banho, e é tanta coisa que a gente vê, porque misturou. Agora aquele que muda de vida quer realmente ter um encontro com aquele que proporciona essa nova vida. Verdade. Que Deus continue aí falando ao teu coração. Fique na paz. Paz de Cristo para a igreja.